Tá. Pronto. Cássio, Gui, Bom dia. Bom dia. Renato Lima, Bom dia. bom dia. Gabi Santos, Bom dia. bom dia. Vocês estão me vendo aí ou não? Ok. Tá Estou. ok? Ok. Estou Tá vendo. ficando atrasado ou não? Não, o áudio tá bom. Não. A velocidade está boa? Certo. Graças, então tá dando tudo certo, né, gente? Então tá. É. Se alguém quiser falar também, se quiser comentar alguma coisa, mas não quiser falar com o áudio, vocês podem escrever no chat aqui do lado, que aí eu vou acompanhando, tá bom? Então eu vou escrever aqui uma primeira mensagem no chat. Vocês podem olhar aí do lado direito aí da tela de vocês, tem uma aba falando pessoas e tem uma outra aba falando chat, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, oi, bom dia, aqui é Prof. Daniel. O Renato já escreveu, a Gabi Santos também escreveu. Então espero que todos vocês estejam vendo aí, né, pra gente ir nos familiarizando com a ferramenta do Google Meet. Ah, a Eliana perguntou, professor, e aí, tudo certo, né, gente? Então tá. Então, pessoal, é o seguinte, agora, se vocês puderam ver aquele documento que eu coloquei tanto no grupo de WhatsApp quanto no grupo lá do Google Sala de Aula, eu coloquei um documento chamado Organização da Bom Disciplina. dia, professor. Bom dia. Então eu vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo aí o documento? Não? Ó, tá todo mundo vendo? Um papel em branco aí, escrito Organização da Disciplina de Ciências? Eu tenho aqui imprimido. Você Sim. tem? Ótimo. Então, cadê meu fone de ouvido? Bom, vai assim mesmo. Bom, então, pessoal, eu queria mostrar para vocês isso daí para explicar como é que é a nossa disciplina, tá? Eu gastei um pouco mais de tempo que eu queria fazendo essa arrumação aqui dessa parte de sala de aula virtual. Então talvez a gente esteja um pouquinho atrasado, mas eu vou explicar para vocês aqui. Como eu falei para vocês, né? Aqui tá separadinho aqui, ó, sala de aula, né? E como é que vai ser a nossa sala de aula? Só um momento, deixa eu fechar a porta aqui. Pronto. Como vocês sabem, esse negócio de live também, ela vou ter algumas interrupções aqui da casa, tá bom? Mas a nossa sala de aula, gente, vai ser lá naquele Google Sala de Aula, que tá naquela página da internet. Esse Google Sala de Aula agora. Só um momento. Fica lá, filho. Então, só um momento aqui. Vou permitir, essa parte ficar permitindo durante. Luci Santos, bom dia. O que eu estou procurando? Professor, o senhor vai estar postando no grupo O que? Essa organização da disciplina? a atividade que for fazer. Toda atividade semanal eu vou estar postando nos dois lugares. Eu vou estar colocando no grupo, mas principalmente lá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu aviso no grupo de WhatsApp Certo. e lá no Sala de Aula vai estar lá. Então o que eu estou procurando, achei aqui, ó. Eu estou ainda me familiarizando, tá, gente? Então, pronto. Vocês estão vendo agora aí a tela do Google Sala de Aula, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a minha página
onde estão mostrando aqui as turmas que eu estou inscrito, né? Então eu tenho aqui as ciências do nono ano A, nono B, sexto ano A, sexto ano B, ciências. Então, se a gente abrir uma turma dessas aqui, eu quero mostrar para vocês, olha. Aqui vai ser um... Professor, Diga, tem gente que não tá conseguindo entrar. só um momento. Pronto. Eu tô vendo que eu vou ter que colocar minha janelinha aqui do Google, porque quando o pessoal entra atrasado, tô olhando outra janela, mas agora permiti todo mundo. Bom, então aqui, ó, vocês estão vendo, né, todo mundo aqui, ó, nono ano A, ciências. Alguém tá vendo isso? Tá certo? Sim, professor. Ok, tá certo. Sim, professor. Pronto. Então, vocês Sim, vão professor. olhar. Pronto. Aqui em cima, gente, olha, tem essas abas aqui, ó, mural, atividades, pessoas e notas, né? Esse notas não vai ter em vocês porque aqui é minha sala de professor. Deixa eu permitir novamente aqui. Aí, vamos tentar entrar todo mundo no horário, certo? Então, no mural, gente, vai ter o quê? Vão ter mensagens que tanto vocês colocam, por exemplo, aqui, ó, o William Burry, né, mandou a atividade dele. O Gabriel Freitas mandou também. E aqui estão as atividades que eu havia enviado, ó. Por exemplo, Daniel postou uma nova atividade, vídeo tutorial ensinando como usar o Google Sala de Aula, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui. A Stephanie entrou também. Pronto. Bom dia, Stephanie. Então, só para ter um exemplo aqui, ó. Se a gente entrar em uma dessa atividade do mural, ele vai explicar, ó, vídeo tutorial ensinando como usar o Google Sala de Aula na disciplina de ciências, tá? E aqui eu quero que vocês olhem o seguinte, ó. Na minha página vai mostrar todos vocês aqui, tá? E vai estar falando assim, atribuído, quer dizer que eu enviei para vocês, mas vocês não retornaram, ó. Só o Gui que devolveu. Né? Como é que é essa devolução? Então toda atividade que eu coloquei ali, né? O que aparece no mural, na verdade, vão ser as atividades que vão estar aqui. Então, o importante é vocês virem aqui, atividades, tá? Deixa eu aceitar aqui a Tainá. Permitir. Bom dia, Tainá. Então, vamos pegar a primeira atividade aqui, ó. Data de entrega, 18 de março, tá vendo? Então, eu vou colocar, a partir de agora, as novas atividades, colocar a data de entrega, que vai ser uma semana após eu ter postado, né? Então, aqui, ó, eu cliquei em cima, vai ter a descrição, eu posso pôr aqui embaixo. Aqui eu vejo, ó, 5 trabalhos entregues, 14 atribuídos. Então, muita gente não entregou. Então, como é que você vê? Isso aqui, ó, ver atividade. No meu, aparece diferente como professor aqui. Eu deveria ter entrado como aluno para mostrar para vocês. Mas vocês, nos de vocês aí, depois vocês olhem, vocês vão poder abaixar a atividade e aí vocês têm que colocar como entregue. Vocês vão clicar lá, tá? E vocês mandem uma mensagem particular também entregando. Quando vocês forem entregar, você faz igual que o Bartolomeu colocou, ó. Ele devolveu enviando as fotos do caderno, ó. Ó, a Aline de Jesus também, ó. Vamos abrir o da Aline como um exemplo, ó. O que eu vou ver aqui, ó? Eu vou ver a atividade dela, tá vendo? Bem bonitinha aqui, ó. E aí eu posso aumentar, corrigir, certo? Então, eu quero que todos vocês enviem para mim, né? E aqui que eu vou fazer o controle também de frequência, tá, gente? Então, eu boto a atividade, vocês abram, colocam lá como recebido, e aí vocês entregam pelo Google Sala de Aula, tá? Eu não queria que vocês enviassem pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então, tá todo mundo entendendo até aqui? Não? Deixa eu mudar para minha cara aqui. Sim. Sim, professor. Então tá bom. Sim, professor. Tá. Entendi, professor. Pronto. Então eu vou voltar. Sim, professor. Ótimo, gente. Então eu vou voltar aqui para o PDF aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Então é muito importante esse Google Sala de Aula, certo, gente? Ó.
Aí, como é que vai ser as nossas aulas, né? Então, toda semana eu vou vir aqui, né? E vou apresentar uma aula no Google Meet, tá? Então, hoje eu estou fazendo o primeiro teste, mas eu vou passar para vocês. Mas a aula vai ser basicamente o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer dessa seguinte forma. Vou ter uma apresentação de PowerPoint, né? Que vocês estão vendo, investigando os materiais. E aí eu vou passando aqui os slides, tá bom? Vocês estão vendo os slides passando aí ou não? Podem dizer para mim, sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim. Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Ótimo, graças a Deus está funcionando, gente. Então tá. Então as aulas vão ser assim, tá? No horário correto. Então eu vou botar os horários aqui voltando para. Opa, eu fico um pouco. Aqui. Então, eu quero que vocês se atentem a essa tabela, tá? Eu agora, nesse momento, eu convidei tanto o sexto ano quanto o nono ano. Então, vocês estão todos aqui juntos, tá? Mas a partir quando for passar o conteúdo, a gente vai seguir esses horários aqui, ó. No caso do nono ano, vai começar às 10h45 a live, tá? E vai terminar. Então, os 5 minutos iniciais eu vou esclarecer dúvidas. E aí, às 10h50 eu vou fazer essa aula lá mostrando os slides e o conteúdo, né? E vou ficar mais eu falando, mas vocês podem perguntar se quiser durante. Mas aqui, ó, das 11h20, vou abrir para vocês fazerem as perguntas, tá? Do que vocês estudaram, se vocês têm alguma dúvida, principalmente quanto ao conteúdo, tá? Se alguma coisa vocês tiverem, a gente discute nesse momento. Tudo bem? E no finalzinho da aula, então eu posto as atividades que vão ser para serem entregues na próxima semana. Tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. Eu vou pronto, eu vou abrir aqui que eu não abri esse documento da turma. Semana, né? Isso. Obrigada. Eu não abaixei aqui, e agora vai ser um pouco complicado para eu abrir o documento do sexto ano, mas que é basicamente igual a esse, a única diferença é que o horário aqui do sexto ano vai começar às 10 horas, tá bom? Então vai ser às 10 horas do sexto ano e às 10h45 o nono ano, tá? As duas turmas juntas. Muito bem. Agora, caso vocês não consigam assistir ao vivo, tá? Eu estou gravando essa aula. Se tudo der certo, né? Eu vou colocar no YouTube, né? E aí vocês vão poder assistir a aula depois, tá bom? Para quem tiver algum problema de conexão, alguma coisa nesse sentido. Tá? Tudo certo? Sim. Certo, professor. Certo. A atividade é para postar quarta-feira, né? Ou é quinta? Isso, Certo, professor. isso. A atividade para vocês podem mandar até pode ser até a quinta-feira, né? Mas a quinta-feira antes de começar a aula, tá? Eu vou postar quarta. Melhor. Então isso quer dizer o seguinte, pode ser até quinta-feira, mas isso não impede que vocês coloquem antes, né? Quanto antes, melhor. Tudo bem? Então, Pode ser qualquer dia, né, professor? qualquer dia até a data limite. Até a data limite. Tá? Que você até... Mas ele vai postar no WhatsApp ou no Google Sala de Aula? Eu vou botar o anúncio no Google, no WhatsApp, certo? Mas a atividade eu vou colocar, vocês vão abaixar lá no Google Sala de Aula. Eu coloco nos dois. Professor. Eu coloco nos dois. Agora, a resposta de vocês tem que ser no Google Sala de Aula. Certo. Ah, ok. E quanto às atividades, professor, é só postar no grupo e interagir aqui pelo Meet, né? Você pode repetir?
Quanto às atividades, o senhor vai postar lá no grupo do WhatsApp e interagir sobre a mesma aqui na plataforma Meet ou pelo WhatsApp? No Meet não, porque vai ser ao final do Meet eu vou colocar a atividade lá. Aí eu vou interagir, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês escrevem, pode ser no grupo do WhatsApp mesmo, tá? Ou lá no Google, no Sala de Aula também, os dois canais, tá? Mas essa questão Pode mais tirar qualquer dúvida no dinâmica. grupo, né, professor? Oi? Pode tirar qualquer dúvida no grupo, né? Isso, pode. Essa questão de dúvidas e tal, que é uma coisa mais dinâmica, pode ser no WhatsApp. Mas os documentos, ou seja, as respostas, vocês colocam só no sala de aula. Porque é lá que eu Tá, consigo ver a frequência, que eu vou conseguir ver, acompanhar direitinho quem enviou, quem não É, enviou. Tá, tem. tudo bem? Certo. Então eu vou voltar aqui, né? Então eu já expliquei essas atividades da semana, tá? Que pode ser uma pergunta do livro, pode ser um experimento, alguma coisa nesse sentido, tá? E aqui vem essa parte de acompanhamento e reforço. Então na sexta-feira, né? Toda quinta-feira. Ixi, tá errado aqui. É toda sexta-feira, gente. Vixe. Depois eu vou corrigir, tá? Toda sexta-feira, das 8 até as 11 da manhã, eu vou estar de plantão no olhando os grupos do WhatsApp, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a atividade ou sobre a disciplina, né? Vocês me escrevam nesse dia, principalmente, tá? Fica difícil de acompanhar os grupos depois desse dia. Então, justamente na quinta é o dia que eu coloco todas as atividades. Então, vocês já vejam o vídeo, já vejam a aula, já anotem qualquer dúvida e vocês, nesse horário aí, sexta-feira, eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Eu tô ainda apanhando um pouco aqui, mas tudo bem. Agora, gente, deixa eu só fazer o seguinte. Nós estamos. Tá. Continuando. Vocês estão me escutando, sim ou não? Opa, voltei, gente. Pronto, tá vendo? Esse aí é o problema das lives, né? Caiu a transmissão, O voltou professor agora. saiu. Isso, voltei agora. Caiu a transmissão. Eu acho que ele saiu mesmo, porque não tá aparecendo nenhuma atividade, nem chamada dele aqui no Google. Eu voltei, gente. Estão me vendo? Estão me escutando? Não? A conexão dele. Pessoal? Eu acho que o telefone dele tocou. Pessoal? Alô? Tava um barulho mesmo. Que na hora que ele tava explicando sobre o Google, o telefone dele tocou. Pessoal, vocês estão me Ele vendo? tá aí, ele falou aqui agora. Alô? Vocês não estão me Ele escutando? mandou uma mensagem aqui agora. Alô, voltou. Pessoal, caiu minha conexão, tá bom? Mas agora voltou. E esse é o problema esse é o problema das lives, né, gente? A conexão às vezes falha, mas então por isso que vai estar gravado o vídeo depois, né? Tá mostrando minha cara? Tá. E vamos lá. O senhor vai estar postando o vídeo no grupo? Vou colocar o link do vídeo no YouTube. Isso aí também é uma coisa que ontem eu tentei fazer. Então eu tô aprendendo a colocar no YouTube, tá? Mas vai dar certo. Quando terminar essa live aqui eu vou colocar lá, tá bom? Então até aquele aluno que não tiver assistido, vocês podem falar para ele, ou eles acompanham aqui que eles vão enxergar, tá bom? Tá certo, professor. Tá certo. Então, ó. Então tá, pessoal, então ó.
Já expliquei a aula de acompanhamento e reforço na sexta-feira, tá bom? De vez em quando vão ter algumas aulas aos sábados, tá? Ainda não, a gente não sabe ao certo qual vai ser o dia. E as avaliações, né, basicamente vão ser o seguinte: essas atividades semanais, né, todas elas somadas, né, vai dar um total de 3 pontos, né? Então, cada atividade individual, a gente vai eu vou dando, vamos dizer, de 0 a 10, depois eu tiro a média de todas elas, valendo 3 pontos, tá bom? E aí depois vai ter uma prova parcial e vai ter uma prova simulado no final do trimestre, tá? Então vai ser uma nota por cada trimestre. As datas estão naquele documento que está aqui, ó. Espera aí. Master PDF. Eu não abri aqui. Deixa eu abrir para vocês. Se eu encontro aqui, ó. Eu não tô com ele aqui. Mas a gente pode encontrar. Tô um pouco perdido aqui aí, mas vamos lá, ó. Browser Firefox. Aqui, a gente pode encontrar aqui, ó. No mural, eu coloquei aqui, ó, plano de curso, né? Instruções, tá aqui, ó. Aqui estão as datas, tá bom, gente? Ó, então aqui do lado feriado, prova, data da prova parcial do simulado, tá bom? Esse conteúdo vamos ver se eu consigo acompanhar no tempo. Certo. Tá bom. Certo. Tá bom. Então tá. Tá bom. Então voltando aqui, Tá bom. a frequência, ou seja, a presença de vocês é muito importante, então que vocês, quando eu coloco lá no Google Sala de Aula, vocês marquem lá como recebido, tá? Vocês escrevem lá na mensagem privada, né? Certo. E enviem para lá as atividades. Pronto. E o material didático é isso aí que eu já expliquei. Vai ser a aula aqui e tudo mais. Então agora deixa eu botar minha cara aqui. E eu faço então o seguinte, pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre a disciplina ou não? Não. 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 Tá. Então tá. Então agora. Até agora não. Então Até agora. agora não, professor. Até agora não, né? Então tá bom, ainda bem. Até agora não. Então, pessoal, agora é o seguinte, eu vou passar a falar sobre o livro e o conteúdo, tá? Então agora eu vou começar falando do 6º ano. Então quem for do 9º ano, né, quiser voltar aí mais tarde, às 10h45, volte aí que eu vou falar sobre o conteúdo agora. Eu vou apresentar o livro e já vou passar algum conteúdo que der, tá bom? Então vamos lá. Certo. Tá certo. Então esse é o livro do 6º ano, tá? Certo. Do Leandro Godoy. Certo. E eu vou mostrar para vocês o PDF, aquele livro que eu mandei para vocês, o livro inteiro, né? Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Pronto. Então, gente, aqui está o livro, aquele arquivo grande que eu mandei, né? Aqui está o arquivo completo com o livro inteiro, tá? Depois eu mandei só as páginas separadas. Mas passando aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: essa versão do livro é o manual do professor, ó, tá? Então eles vão ter algumas coisas a mais aí que vocês não precisam ler, tá? Então, por exemplo, essa parte toda de apresentação, isso aqui, não tem nada que não precisa ler isso aqui não, tá? E vai ter esse sumário aqui com os algarismos aqui romanos, até que algumas pessoas estavam me perguntando. Isso aqui também vocês podem pular, tá?
E aqui está o índice. Esse índice é muito importante que vocês aprendam a utilizá-lo, tá bom, gente? Um índice de um livro, o que, que é um índice do livro? Vai ter aqui, resumido, os assuntos e a página que começa o assunto, né? Quem não sabe ler índice, precisa aprender a ler o índice, tá bom? E os conteúdos aqui, vocês vão ver que vai seguir aquele plano de ensino que eu coloquei, tá? Eu vou passar mais para baixo. Então, ó, essa parte toda aqui não precisa, ó. Os algarismos romanos, tá vendo? 11. Vocês estão acompanhando? Estou. Então tá, Sim, professor. Sim, professor. então tá ótimo. É porque eu não vejo aqui a cara de vocês. Então, essa parte vocês podem pular, que tem esses algarismos romanos, tá? Isso tudo vocês pulam no arquivo completo, tá? No que eu cortei, não vai ter essas páginas lá. E agora eu quero mostrar aqui, ó. Então, aqui, essas partes aqui também, ó, é só explicação, não precisa. Então, aqui, o sumário. Aqui é um sumário mais completo. Se vocês forem ver, tem o título do capítulo, que nesse caso é Investigando os Materiais. E aí tem os temas de cada capítulo, ó, transformações físicas dos materiais, transformações químicas e propriedades dos materiais, tá? Se vocês seguirem lá o plano de curso de vocês, que está aqui, esse é o do 6º ano, né? Vou ter que voltar e colocar o do... Esse é do 9º ano, vou ter que colocar o do 6º ano aqui. Atividades, ó. Já vou abrir para vocês já vão olhando, ó. Plano de curso. Ver atividade. Ah, tinha que ter voltado. PDF. Abriu. Deixa eu aceitar aqui. Quem é que tá entrando? Ana Maria. Bom dia, Ana Maria. Olha, então tá aqui, ó, gente, ó. Esses conteúdos aqui, ó, transformações físicas do material, transformações físicas dos materiais, feriado, transformações químicas, né? Então semana que vem é feriado, dia 1º. Esses conteúdos estão seguindo esses conteúdos aqui, tá bom? E as páginas estão aqui, que vocês vão lendo. Então basicamente é isso, tem um índice. E aqui que eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa parte é importante. Deixa eu só aceitar quem é que está entrando aqui. Jéssica. Bom dia, Jéssica. Vocês vão perceber que no livro de vocês vão ter uma caixinha rosa aqui do lado com esses textos aqui. Isso aqui é orientação para o professor. Vocês não precisam ler. Vocês vão ler só o que está dentro da página, tá? Certo. Essa parte aqui toda, ó, é do professor, ó. Essa parte aqui de fora, ó. Isso aqui é um pouco confuso. Vocês vão ler só o que está dentro das caixas, tá bom? Isso aqui vocês não precisam ler, ó. Certo. Que tiver laranja, isso. Então vocês vão ler isso aqui. Tema 1. Tá, ó. Nada disso aqui é para ler, essa parte laranja aqui. Certo. Isso aqui também não. O conteúdo está aqui. Certo. Uma pergunta. Vocês conseguiram... Deixa eu botar aqui. Vocês conseguiram pegar o livro, pessoal do 6º ano? Não. Eu não, que eu sou nova. Pronto. Eu não. Ainda não. 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 Então vamos tentar. Pode repetir a pergunta aí, professor? Não. Fala. Perguntou o que, professor? Perguntou o quê? Ah, eu perguntei se vocês pegaram o livro. Vocês conseguiram pegar esse livro aqui. Ah, eu peguei, mas por ser grande, Eu não. tô demorando demais para abrir. Não, mas eu falo o livro de papel. Professor, Eu não vou pegar na escola. Ainda não. Bola. A gente vai organizar isso. É pra ir pra pegar na escola? Eu não peguei. Eu vou conversar com a coordenação. Depois eu passo para vocês, tá? Certo.
É pra ir pegar na escola. Ainda não Ah, é para ir isso na aí eu não peguei escola. não, professor. É para seguindo aqui. Certo. No dia que for pra pegar na escola, o senhor fala no grupo. Eu falo no grupo sim. Certo. Certo. Então, pessoal, é isso sobre o livro. Vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam essa parte aqui do dessa partinha laranja que não precisa ler, tá bom? Isso aí é pro professor. Certo. Tá certo. Então eu vou começar o conteúdo agora, tá? Que vai dar tempo da gente fazer até as 10h45, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Então vamos. Tudo bem. Cadê o caderno? Não, cadê não, dá fazendo. Então deixa eu abrir aqui. Muito bem, pessoal. Ah, eu tinha separado um videozinho, eu vou colocar depois para vocês. Tá? Certo. Que é o seguinte. Certo. Então vamos lá, agora o conteúdo, gente. Então, capítulo 1. Esse capítulo 1, ele fala sobre investigando os materiais, tá bom? Então, ele, para exemplificar sobre os materiais, ele vai falar sobre o papel, tá? Material é tudo que tem... como é que eu faço? Eu preciso aprender a alterar rapidamente. Mas material é tudo que tem massa, tá? Que a gente chama de peso. Mas o peso inclui a gravidade. Mas massa e ocupa um lugar no espaço, né? Então, papel é um tipo de material, né? Plástico é outro, né? Cola é outro, etc. E ele vai usar aqui no livro, ele vai começar dando exemplo do papel, tá? Antigamente o papel era feito das fibras do papiro, que é uma planta que crescia lá no Egito, né? E como é feito o papel hoje, tá? Aqui nessa sequência de figuras aqui, ele mostra uma indústria de papel. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, agora só nesse momento que eu começar a falar sobre o conteúdo, eu peço que vocês desliguem os microfones, todo mundo, tá bom? Eu ainda não sei, eu não sei ainda se eu consigo desligar os microfones de todo mundo aqui. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Então eu peço que todos desliguem aí. Muito bem. Só se tiver uma dúvida. Se tiver alguma dúvida, vocês abram o microfone e perguntem, tá bom? Então, Certo. eu vou botar um videozinho mostrando essa transformação, mas como é que... da onde é que vem o papel? Então eu faço essa pergunta a vocês, gente. O papel, qual é a matéria-prima do papel? Ou seja, o que na natureza que dá origem ao papel? Madeira. Isso. As madeiras. Isso, as madeiras, exatamente. As madeiras. Exatamente. Então aqui está mostrando o caminhão chegando com as toras de madeira, né? Eles vão passar por uma série, eu vou mostrar depois, é bem legal, uma série de processamento que vai ser cortado, né? Vai tirar a casca, vai tirar qualquer metal que tiver, né? Vai triturar e aí ele vai passar, né? Isso tudo são transformações físicas, que é o conteúdo da aula de hoje, tá? Mas depois dele passar por essas transformações físicas, de ficar em pedacinhos bem pequenos, ele vai entrar nesse tambor aqui, né? Na verdade vão ser vários tambores numa indústria que vão colocar produtos químicos. E aí digamos assim, esses cavacos, né, de madeira, esses pedacinhos de madeira vão ser transformados numa polpa branca, né? Parece uma cola assim, que a gente está vendo pingando aqui, tá? Isso aí é a polpa do papel, né? E aí a polpa do papel passa por uma esteira aqui, né? E vai sendo aqui enrolado, vai fazendo esses rolos de papel que vocês estão vendo aqui, tá bom? Por que eles estão mostrando isso? É um exemplo, né, do nosso tema número 1, que é o que? Transformações físicas dos materiais, tá?
pergunto a vocês, deixa eu botar minha cara. Antes de eu explicar, o que vocês entendem por transformação física de um material? Quem vai falar? Pode falar. Vocês estão me escutando? Estão, né? Sim. Ah, tá. Sim. Ele vai mudando de estado para outro. Faz a pergunta de novo aí, professor. Isso, vai mudando de estado. Qual foi o que você falou? Não entendi. Faz a pergunta de novo aí. O que é uma transformação física dos materiais? Essa transformação física. Eu já vou dar a resposta, tá? Transformação física, né? É quando um material ele é transformado, mas as propriedades deles não mudam, né? Então, por exemplo, uma transformação física do tronco de madeira até vou lhe virar aqui esses cavacos aqui, esses pedacinhos de madeira, isso aqui é um tipo de transformação física, né? Por que ela não muda as propriedades? Porque se você for ver, ó, por exemplo, o cheiro é uma propriedade, vai ser o mesmo, né? Vamos dizer assim, a textura é a mesma. Se vocês colocarem na geladeira, a velocidade que ela muda de temperatura vai ser a mesma, tá? Vai ser o mesmo material, só que em tamanhos diferentes. Isso é uma transformação física, né? Agora, quando vocês pegam a madeira e fazem uma queima dela, essa já é uma transformação química. Por quê? Vai mudar as propriedades, tá? O que antes era uma madeira, né? Aqui, né? Se vocês perceberem bem numa fogueira, vocês vão ver que vai liberar água, né? E vai liberar gás carbônico, um gás que às vezes a gente não enxerga, mas está liberando. Então está se transformando a matéria. Então isso é uma transformação química, tá? Então o gás carbônico, por exemplo, é um gás, né? Enquanto que a madeira aqui é um sólido. Então está tendo uma transformação química também, o gosto, as moléculas aqui, tá? Muito bem. Então essa é essa parte de transformações físicas. Então alguém falou aí eu acho que falou de transformar de sólido para líquido, né? E aqui a gente vai estudar o que? Os estados físicos dos materiais, tá? Quais são os estados físicos dos materiais, né? Qualquer material que a gente for ver, ele pode estar em 3 estados, tá? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tudo bem? O que é o estado sólido, né? A gente já meio que sabe assim intuitivamente. Estado sólido ele vai ter uma forma definida e ocupa um espaço definido. Deixa eu só aceitar que alguém está entrando aqui. Pronto, entrou. Então, vamos falar sobre a água, certo? A água ela pode estar nos 3 estados. Ela pode estar no estado sólido, né? Deixa eu botar minha cara. A água pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Então, no estado sólido, a gente pega um cubo de gelo, ele vai estar sempre ocupando aquele espaço ali, né? Se ele não derreter. Então, ele está ocupando um lugar definido no espaço, né? Agora, se você derreter esse cubo de gelo, o espaço que ele vai ocupar vai depender do que? Do recipiente que ele tiver. Então, ele vai um material em estado líquido, ele vai adquirir a forma do recipiente que ele está, né? E o gás da mesma forma do líquido, ele vai ficar no recipiente que ele está, né? Então, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola tem tanto o líquido Coca-Cola que vai ficar lá no formato da garrafa, quanto está cheio de gás, né? Quando a gente abre a Coca-Cola sai aquele gás todo que é um gás carbônico, né?
E o gás também fica ali, a gente não enxerga o gás, mas ele está dentro do formato da garrafa. Se a gente abre a garrafa, né, o gás vai sair. Mas então, voltando aqui ao livro, né? Então, eu falei da água, né, que ela é, o estado sólido dela é no formato de gelo, né, mas a gente vê vários outros materiais que a temperatura ambiente, eles têm o estado sólido, como cadeira, mesa, né, as rochas, né, as pedras, uma garrafa plástica e tal. Agora vem a questão dos estados líquidos. O que é o estado líquido? Ela vai, um material que ocupa uma quantidade de espaço definido, mas ele não tem a forma definida, né? Que é o que a gente vê no exemplo aqui, né? Ela está, né, nesse líquido aqui roxo, ela ocupa um espaço, né? Mas a forma dela vai variar de acordo com o recipiente que ela vai estar, né? Aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Pronto. E já no estado gasoso, né, os materiais eles não têm uma forma definida, né? E eles têm a tendência de ocupar todo o espaço que eles estão contidos, né? O ar que nos rodeia está no estado gasoso, ele ocupa todo o ambiente, sua presença se faz notar quando a gente enche objetos. Então, por exemplo, o estado líquido, né, ele ocupa espaço, né, mas a forma dele vai ser definida pelo recipiente. Agora perceba que ele não ocupa todo o espaço. Por exemplo, aqui, ó, aqui ficou cheio. Ao passo que no estado gasoso, o gás que está dentro, por exemplo, dessa boia, ele vai ocupar todo o espaço aqui. Né? Aqui também nessa bexiga aqui, também vai ocupar todo o espaço, tá bom? Uhum. Tá. Então, isso são os estados físicos dos materiais. Agora, uma coisa importante, né? A gente vê mais esses três estados bem claramente quando a gente está vendo a água. Por quê? Porque a temperatura, para ela se transformar, para fazer uma transformação física de sólido para líquido, é 0 graus. Então a gente consegue ver isso bem quando a gente está numa geladeira e tal, né? E a parte de evaporar também é a mesma coisa, 100 graus. Então, numa temperatura relativamente baixa, a gente consegue ver os três estados, certo? Agora, isso não quer dizer que outros materiais não vão ter o mesmo, essa questão de ter os três estados. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu coloco aqui na internet, vou fazer um teste, tá bom? Vou usar a internet aqui. Certo, professor. Aqui na internet, deixa eu ver quem que eu coloquei. Browser Firefox. Certo, professor. Ó, vamos colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, por exemplo, ó, ferro derretido. Imagens. Então, se a gente for ver a panela, né, panela de ferro, vou escrever aqui, panela de ferro. O ferro, né? O ferro na temperatura ambiente, ou seja, 25 graus, 30 graus, 37 graus, nessa temperatura que a gente vive, o ferro vai ser sólido e muito duro, né? A gente conhece o ferro bem. Agora, se a gente esquentar ele a temperaturas muito elevadas, o ferro vai derreter e passar para o estado líquido. Vai ter uma transformação física do sólido para o líquido, certo? É assim que você faz, por exemplo, qualquer objeto de ferro que tenha um determinado formato. Você tem que esquentar ele a altíssimas temperaturas, 1500 graus mais ou menos, né? E a mesma coisa acontece com rochas, tá? Então essa figura aqui, como vocês podem ver, é, ó, um rio de ferro derretido no Alasca. Então, as rochas... Ih, entrou a propaganda aqui. Vamos voltando aqui, ó. As rochas, elas são muito sólidas, a gente vê, né? Mas se na verdade esquentar acima de 1000 graus, 1500 graus... Professor, Oh, essa aula é do 6º ano ou do 9º ano? é do 6º ano, Ah, tá? A do 9º ano começa 10h40... porque agora vai começar do 10º ano. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Eu vou encerrar a aula do 6º ano, tá?
Aqui, ó, na página 17 nós paramos, tá? E aí eu vou passar... Professor, uma dúvida. Só um momento. Certo. Deixa eu botar aqui minha cara aqui. Então tá. Então aqui eu dei o conteúdo agora até a página 17, tá? E aí, ao final da aula hoje, tá 11h30, o pessoal do sexto ano pode entrar no grupo que eu vou colocar a atividade para fazer nessa semana, tá bom? E agora eu vou entrar com o conteúdo do nono ano. Então quem for do sexto ano, por favor, saia, né? E na semana, e só uma questão bem para ficar claro, na semana que vem eu vou botar o link separado do sexto para o nono ano, tá bom? Certo. Professor, Tá bom. Diga. o senhor vai estar postando atividade agora no grupo? Eu vou postar quando eu terminar a aula do nono ano, tá bom? Certo. Meio-dia hoje, até meio-dia. Certo. Certo. Então quem for do nono ano, por favor, do sexto ano, por favor, pode sair da sala, tá bom, gente? Certo. E qualquer coisa vocês escrevam no grupo lá do WhatsApp, tá? Como é que foi a aula, se funcionou bem o áudio, se vocês viram tudo direitinho, tá? Que eu tô aprendendo a mexer nisso daí. Tchau. Tchau. Vou escrever aqui, quem é do sexto ano, saia agora. Porque vou apresentar o conteúdo do nono ano. Muito bem, pessoal do nono ano, tem alguém aí presente? Sim, Tem. professor. Presente. Marcos Araújo, Presente. Presente. Tem sim, professor. tá. Rafa, Jesus, Marcos Araújo, Presente, professor. Letícia Alves, Presente, professor. Renato Presente, professor. Lima, Maria Luísa, Josenilda Pereira, saiu. Stephanie Salve. e o Gui, tá bom. Presente. Pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês o livro Eu do também nono... tô, professor Gilvan. Ah, Gilvan? Tá Também escrito tô, professor, mas... Gui, é o Gui, o Gilvan, não? Também tô, professor Railane. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, que eu tenho que fazer aqui a lista. Ah, Cássio, Letícia, Libra TV, Luiz Gustavo, Marcos, Maria Luísa, Rafa Jesus, Rafaela Santana, Railane, Renato Lima, Rosana, Tune, FF. Tô aqui, professor. Canal Mandrake. O que é isso, cara? Tá. Gente, Mandrake. este é o livro Tamo do junto, nono né? ano, tá? Para vocês que já estão até um pouco maiores que o sexto ano, eu queria dizer o seguinte, né, que eu até esqueci de falar. É muito importante, gente, vocês criarem o hábito, né, o costume de lerem livros. Hoje em dia tá difícil da gente ler, porque a gente assiste só vídeo no YouTube, né? E conversa para lá e para cá, a gente não lê mais, mas eu peço que vocês pelo menos se esforcem para ler esse livro aqui de ciências, tá bom? As páginas que eu for passando. E eu vou apresentar para vocês o livro agora, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui um Master PDF. Abrir. Eu vou abrir. Ah, eu tenho que abrir o livro do nono ano. Esse é o do sexto. Só um momento. Tá abrindo. Cadê? Aqui, abriu. Vocês estão vendo o livro? Sim. Sim. Pronto. Pessoal, então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que é bastante importante, é um pouco confuso, é o seguinte. Este é o arquivo completo do livro, né? Eu mandei semana passada também um arquivo separado, só das páginas para semana. E o que é um pouco confuso é o seguinte, este é o manual do professor. Então vai ter textos aqui a mais que vocês não precisam ler, né?
Então, essa parte toda, ó, vocês podem passar, tá? Conheça o manual do professor, pode passar. Né? Nessa parte de sumário, ó, alguns alunos perguntaram lá no grupo do WhatsApp, esses algarismos romanos aqui, isso aqui não conta também, não precisa ler nada disso, né? E aqui começa o sumário propriamente dito. Vocês vão ver que vai ter dois sumários, né? Esse aqui é um pouco mais resumido. Só um momento, deixa eu aceitar aqui. Nathaniel entrou, bom dia. Olha aqui. Então aqui estão as unidades, né? Aqui está separado os capítulos, capítulo 1, 2, conteúdo, tá? Vamos continuar. Ih, deu uma travada aqui no meu computador. Ah, foi. Então essa parte toda aqui, gente, vocês podem pular, quem tiver com o livro. Essa parte toda aqui, ele está explicando, vocês podem pular isso tudo aqui. Pula, 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 pula. Ó. Todas aquelas páginas de algarismos romanos, tá bom? Vamos pular tudo isso aqui. Pula, 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 pula. Pula tudo aqui. Pá, 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 pá. Deixa eu ver se eu chego logo. Vou fazer page down. Page down. Aqui vai mais rápido. Pronto. Então aqui começa, né, a parte do livro. Isso aqui vocês podem pular. Conhecer o seu livro. Também vocês podem pular isso aqui se quiser. Pula, 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 pula. Pronto. O que importa é começar daqui, do sumário. Tá? Então, uma coisa que eu falei já, mas vou repetir. É importante que vocês entendam o que é um sumário, né, ou um índice de qualquer livro. Né? Aqui que vai ter descrito os conteúdos e a página de cada um dos conteúdos. Então, vocês estão vendo aqui os capítulos, capítulo 1, investigando a matéria. E aqui vai dividir em temas, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Né? É importante vocês perceberem isso, porque se eu mostrar aqui para vocês, ó, no navegador, cadê o plano de curso? Vou mostrar para vocês o plano de curso do 9º ano, né? Eu já mostrei isso aqui, repetindo para quem chegou depois. Eu já expliquei como é que é essa parte toda do Google Sala de Aula. Eu vou botar esse vídeo gravado lá na internet, se tudo der certo, tá bom? Então, vocês assistam lá, quem entrou depois. E aqui vocês vão ver nas atividades o plano de curso do 9º ano. Tá aqui, ó. Então, vocês vão ver os conteúdos estão aqui, ó. A matéria e seus estados físicos, a constituição da matéria, tabela periódica 1, tabela periódica 2. Quando eu coloco 2 vezes é porque o conteúdo é extenso, tá? Então vai gastar mais de uma aula. E os conteúdos que estão aqui, ó. A matéria e seus estados físicos, constituição da matéria, tabela periódica, tá? Então eu estou seguindo o livro. Tudo bem? Até aqui vocês estão acompanhando? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Então tá. Sim. Então voltando aqui. Então esse é o sumário de todo o conteúdo do livro, né? Espero que eu consiga chegar até o final, vamos ver. E a parte importante é o seguinte, né, que é um pouco confusa, é o que nesse manual do professor vai ter essas caixinhas laranjas aqui do lado, né, com orientações didáticas e outras coisas, que isso aqui é uma orientação para o professor, tá? Então vocês não precisam ler nada disso aqui, tá? Vocês vão ler o que está sempre dentro da caixa, tá? Olha aqui, ó, o ferro fundido aqui que eu mostrei. Então essa parte, ó, essa caixinha laranja toda, deixa eu aumentar para ficar maior, vocês podem aumentar, diminuir. Essas caixinhas em volta, vocês não leiam, não precisam ler, vocês vão ler só o que está dentro aqui da caixa. Essa parte às vezes pode confundir, tá? Ó, não leia isso aqui, não precisa ler. Lê só o que está dentro da caixa. Entenderam, não? Sim. Sim, né? Então tá. Então essa é a apresentação do livro. E agora eu vou passar para o conteúdo, tá? Que a gente tem agora a aula até... Deixa eu ver aqui até que horas que eu marquei com vocês mesmo.
A organização da disciplina. Ah, vocês não estão enxergando isso, né? Deixa eu ver. Até às 11h20 eu vou fazer o conteúdo, né? Esclarecimento de dúvida até 11h25. Então vamos lá. Agora, onde é que eu tô? Às vezes eu me perco aqui um pouco. Aqui. Então tá. Agora eu vou começar o conteúdo, tá, gente? Então eu peço que vocês perguntem só coisas sobre o conteúdo, se tiver dúvida agora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Certo. Tô aprendendo ainda a mexer nisso aqui. De boa. Que boa. Deixa eu passar aqui. Master PDF. Pronto. Bem, pessoal, então, o tema 1, né, a gente vai estar trabalhando o que é matéria e seus estados físicos, tá? Então, aqui nós temos, né, exemplos de diferentes tipos de matéria, né? Então, por exemplo, pneu de borracha, né, uma roda de alumínio, uma liga, né, de metais, né? As nuvens também é feita de matéria, né? A água também é feita de matéria, o ar aqui é feito de matéria, o petróleo, né, que vem aqui do chão, isso aqui é uma extratora de petróleo, né? Então, o que é matéria, né? Todos os materiais são formados por matéria, mas nem tudo que enxergamos é matéria, né? O que não é matéria é o que a gente vê, por exemplo, a sombra, né? Ou ele está falando aqui o raio de luz, né? E a luz das lâmpadas. Mas o que é matéria, então? Matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço e tem massa, né? Massa, alguns dizem que é a mesma coisa que peso, não é exatamente a mesma coisa que peso, mas a noção é a mesma, né? Então, por exemplo, se você pegar aí essa roda do pneu, você vai sentir a massa dela e vai ocupar um lugar, né? Agora, a mesma coisa para, né, o ar, né, um gás, por exemplo, embora a gente não enxergue ele também ocupa lugar no espaço, né? Tanto é que se a gente botar lá numa garrafa de Coca-Cola, né, o gás está ali, ele é feito de matéria e está ocupando o lugar ali dentro daquela garrafa. Tá? Ele é feito de matéria, os gases. Agora, uma sombra, ela não é constituída de matéria. Por quê? Você não consegue. Ela não tem massa. Você botar numa balança a sombra, não vai alterar nada a balança, não é? E ela não ocupa o lugar no espaço. Deixa eu fazer uma inovação aqui, gente. Deixa eu ver só se eu consigo fazer um negócio aqui. Eu vou ver se eu adiciono minha carinha aqui. Como é que eu faço? Video Capture Device. Eu tô tentando aprender a usar aqui. Eu vou botar pequenininho aqui, ó. Vocês estão vendo minha cara aí, não? Não. 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 Não? Não. No cantinho aí? Eu estou. É por conta do. Não, professor. Não? professor, tô vendo. Não. Pera aí. Não. Vai. E agora? Não. Ainda não. Professor, estou vendo. Estou A vendo. gente só vê as partes das imagens. Então deixa sem minha cara mesmo. Eu vou dizer. Eu tentei colocar um quadradinho aí. O senhor passa demais. Isso, vamos ficar só na imagem mesmo e pronto, tá bom. Então vamos lá. Bom, então é isso que é material. Tem massa e ocupa lugar no espaço, tudo bem? E os materiais então é constituído por matéria, né? E o que é a matéria? A matéria, primeiro, ela pode se apresentar em 3 estados físicos que a gente chama, né? Vocês já devem estar familiarizados com isso, mas
qualquer material, né, e qualquer matéria, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, né? E em cada... deixa eu botar F11 aqui. F11. Opa. Em cada... O que muda, né, nesses três estados? Né? Então vamos pegar um determinado material, que é a água, né? Que é um tipo de matéria. No caso do estado sólido, ela ocupa um lugar definido, né? No líquido, ela ocupa também um espaço, mas ela vai ter a forma. A forma não vai ser definida, ela vai ser uma forma de acordo com o recipiente que ela se encontrar, né? Como, por exemplo, aqui num copo de laranja. E o gasoso, ele tende... É a mesma coisa do líquido, ele não tem uma forma definida, ele vai tender a ocupar todo o espaço do objeto que ele está. Tá? E o que muda na água, por exemplo, para ela estar sólida, líquida ou gasosa? O que é que faz com que a água mude tanto, né? Aí eu pergunto a vocês, o que vocês me dizem? O que faz a água ficar nesses três estados, sólido, líquido e gasoso? A temperatura. Clima. Temperatura ambiente. A temperatura, professor. A temperatura que muda. A temperatura muda, isso. Mas o que a temperatura afeta, né? Do que é feita a água para ela ficar sólida, líquida ou gasosa? A mudança das partículas. Aí, tipo, Isso. se a água vai mudar do estado líquido pro sólido, tipo, ela vira gelo. Isso. Acho que é algo lá nas partículas que se encontram uma com a outra, ficam mais juntas. Não, é um tipo desse negócio aí. Tipo, se a água do estado líquido passa por solo, a água transforma em gelo. Isso, do líquido para o sólido, né? A gente vai ver os nomes todos daí, né? É solidificação, se transforma em gelo. Agora, a resposta, gente, é essa que o nosso colega deu. Eu não sei quem foi que falou aí sobre partículas, né? Foi eu, William. O William. Pronto, William. E aqui é o seguinte, gente. Todo o matéria, tudo que vocês estão pegando na mão, seja o livro, né? Vocês estão pegando o celular aí, ou a água que vocês bebem, né? A matéria, ela é constituída de partículas muito, 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 muito pequenininhas, que nós chamamos de átomos, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E então, é até difícil da gente entender o que são os átomos, porque é uma coisa tão pequena, tão microscópica, que a gente não enxerga, então é difícil de entender. Mas uma forma mais simplificada de entender é se a gente pensar como se fossem bolinhas aqui de gude. Não sei como é que vocês chamam, biloca? Como é que aqui vocês chamam isso aqui? As bolinhas que vocês jogam assim, de vidro. Good mesmo. Gude mesmo. Bolinha de gude mesmo, professor. Então tá. Então pensem, gente, que é o seguinte, que a água, vamos pegar a água nesse copo, o suco aqui, né? O suco é basicamente água, né? Com algumas outras moléculas misturadas, no caso se for de laranja e tal. Mas pensa que essa água, se a gente tivesse um óculos super ultra potente, um óculos que não existe, mas que fosse tão potente que a gente conseguisse olhar, aumentar, a gente ia ver que tinha bilhões, trilhões, quadrilhões, na verdade, de minúsculas bolinhas de gude aqui, tá? Isso é a água, tá? E cada bolinha de gude é aquela famosa H2O que vocês ouvem falar. É 2 átomos de hidrogênio ligados com oxigênio. Então pense cada bolinha dessa sendo uma molécula de água. O que diferencia no estado sólido, líquido e gasoso? É o seguinte, no estado sólido, essas bolinhas de gude, elas estão grudadas uma com a outra. Então elas estão grudadas, então elas não se mexem, elas estão coladas. Então por isso que ela fica sólida, ela fica parada e ela ocupa um lugar definido. No estado líquido, o que diferencia do estado sólido? Essas moléculas de água, elas estão em movimento, como vocês podem ver pela sombra aqui.
Então, por isso que a gente vê a água líquida se movimentando para lá e para cá, porque essas moléculas estão constantemente se movendo, trombando uma com a outra, né? Mas a velocidade delas é devagar, é lenta, né? E no caso do estado gasoso, essas moléculas de água, né, elas se agitam muito rapidamente, se agita, e geralmente elas se perdem. Por isso que, por exemplo, se a gente esquentar essa água líquida aqui, o que o calor faz, que vocês falaram, a temperatura? O calor, Evapora. ela vai como se fosse, ela acelera a velocidade dessas partículas, tá? Então, começando com o gelo, se eu começo a esquentar esse gelo, essas partículas aqui, elas estão ligadas com uma força, uma com a outra, tem uma força segurando elas, mas elas vão começando a vibrar, até que arrebenta a ligação. E aí elas começam a se movimentar, fica líquida. Só que aí elas vão se movimentando de uma forma devagar, mas à medida que eu vou aumentando a temperatura, vai acelerando, até que elas começam a escapar, que é o estado de vapor. Um Entenderam? estado gasoso. Que é o estado Aham. gasoso. Entendi, professor. Deixa eu botar minha cara aqui. Tudo bem? Tudo. Até agora sim. Tudo de boa. Pronto, Até agora sim, professor. Tudo certo. pronto. Tudo certo. Então, Tudo ótimo, gente. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, é o seguinte, a gente vê esses três que são os estados físicos da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, eu estou falando estado físico da matéria, de uma forma geral, não só da água, né? Por que a gente gosta de usar o exemplo da água para explicar os estados físicos? É porque é a coisa que a gente vê mais no nosso dia a dia, porque a água consegue passar de um estado para o outro em temperaturas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, a temperatura, né, a condições de pressão atmosférica normais, a água passa do estado sólido para o líquido a 100 graus, a 0 graus, certo? certo. Então, se tiver 4 graus de temperatura, está muito frio, e aí vai esfriando na geladeira. Quando passa a 0 graus, ela passa a ficar no estado sólido, né? As moléculas vão grudando e formam os cristais de gelo. Se eu passar de menos, né, 4 graus, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí ela começa a derreter e fica em estado líquido. E do líquido para o gasoso é 100 graus. Né? No fogão a gente consegue ter 100 graus, né, e tudo mais. Agora, isso não quer dizer que os outros materiais não tenham os três estados, né? Então foi o que eu falei do exemplo lá para o pessoal do sexto ano. Se a gente for pegar deixa eu botar aqui, Firefox. Se a gente for pegar o ferro, a gente vê o ferro basicamente sólido, né? Seja uma panela de ferro, seja uma faca, seja um vergalhão de construção, etc. O ferro a gente vê sempre sólido e parece que ele só tem ele sólido. Mas na verdade, se você esquentar o ferro a temperaturas muito elevadas, ele vai ficar líquido, como a gente está vendo aqui, ó. Olha que maravilha. Eu acho muito bonito esse ferro derretido, ó. Olha que beleza, né? Isso aí é bom cair na cabeça de uma pessoa. O quê? Isso aí é bom quando cai na cabeça de uma pessoa, é lindo. Se cai na cabeça de uma pessoa, isso aí é lindo, né? Por que é o problema isso aí cair na cabeça de uma pessoa? Quem é que tá falando? Vai congelar o cabelo. Vai É congelar. o Libra TV, congelar. E quando a cabeça de baixo, sabe como é que vai congelar? O daí congelar. Vai congelar. Exatamente. A questão é o seguinte, que Congelar. a temperatura que a gente fala de fusão, né? Eu não falei, mas de passar de sólido para líquido, né? A gente chama de fusão, né? Ou liquefação.
do ferro é muito alto, é próximo dos 1500 graus, né? Então você tem que esquentar demais, né? Por isso que no fogão, se vocês olharem lá, o fogão da casa de vocês vai estar marcando no máximo, acho que uns 280, né? A boca do fogão, graus Celsius. Mas o ferro, para ele derreter, teria que ser eu não sei exatamente, mas por volta de 1500 graus. Né? Então por isso que a nossa panela de ferro no fogão comum não derrete, certo? Mas a mesma forma o seguinte, e será que esse ferro, ele vaporiza também? Vaporiza, só que são temperaturas mais elevadas ainda. Né? Vamos procurar aqui, ó. Temperatura de fusão do ferro. Né? 1538 graus, certo? Agora vamos para a temperatura de vaporização do ferro. Vaporização do ferro. Ponto de ebulição 2888 graus. 2880 graus. Espera aí, deixa eu fechar a porta aqui que tá barulho. Pronto. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Sim, professor. Sim. Professor. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vocês falem aí, que às vezes eu fico meio sem escutar nada. Então tá, entenderam, pessoal? Então pode ser o ferro, seja a madeira, também é a mesma coisa, né? A madeira tá sólida aqui, né? A gente geralmente não vê ela líquida, né? Mas porque a madeira é um composto, são vários compostos misturados. Mas, em teoria, todos os materiais podem ter os 3 estados físicos, tá? E o que são os estados físicos vai ser quanto que vai ter de energia nas moléculas de qualquer material. E o que vai variar de um material para o outro? Vai ser justamente o que vai estar aqui, o que essa bolinha azul vai ser. No caso da água, é uma molécula de H2O. No caso do ferro, é o átomo, o elemento, o átomo de ferro, né? E cada um dessas moléculas e dos átomos, que a gente vai ver mais para frente, vai ter uma força de ligação diferente, certo? Então, por exemplo, a ligação entre os átomos de ferro é bem mais forte do que a ligação entre moléculas de água. Por isso que o ferro precisa de muito mais energia, para quebrar estas ligações aqui e se fundir. Tudo bem? Que horas são? 11h16. Tudo bem. Já? Então vamos lá. Agora, mudanças de estados físicos da matéria. Então nesse quadrinho aqui, né, a gente consegue ver os 3 estados físicos, né, sólido, líquido e gasoso, e o nome das transformações de uma transformação física, tá? De um para o outro. Então, quais são as diferentes transformações de estado físico? Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação, tá? Então, do gelo para a água líquida, fusão. Da água, quando ele vira gelo, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Tá? E tem, às vezes, quando passa direto do sólido para o gasoso, que é a sublimação. Né? Como a gente vê, em alguns casos, na queima da madeira. Então, ele usa a água como exemplo, né? Deixa eu ver o que ele está falando. Então, aqui, ó, vamos ler esse quadro, que é o que eu já expliquei para vocês. Mas em quase todos os materiais, quando ocorre a redução da temperatura, a tendência das partículas é reduzir sua agitação e se aproximar umas das outras, de maneira que o material sofra certa contração de seu volume.
Entretanto, a água é uma das poucas substâncias em que, quando atinge seu ponto de solidificação, suas partículas se afastam. Isso aqui é uma coisa, gente, um pouquinho complicada. Mas deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aquela ideia que eu falei, né? Quanto mais você vai reduzindo a temperatura, mais essas moléculas vão diminuindo a velocidade aqui, né? E elas vão se aproximando, né? Então vocês estão vendo que aqui elas estão mais próximas que aqui, né? Só que entre 4 e 0 graus, as moléculas se afastam um pouco. Então é por isso que o gelo ele é menos denso que a água líquida. Por isso que o gelo boia na água, tá? A água, eu diria que é a única matéria do planeta em que o estado sólido ele é menos denso que o estado líquido, ou seja, o gelo boia na água. A maioria das coisas, a parte sólida vai para o fundo. E se a temperatura estiver elevada tiver muito quente, o gelo vai boiar na água também? O gelo vai na água, né? Só que aí vai acontecer uma transferência de energia, né? Da água, vai ter uma transferência de energia da água quente para o gelo. Então, essa energia vai agitando as moléculas do gelo, né? E aí ela vai se desprendendo e vai se tornando líquido, né? Por isso que derrete o gelo. Entendi. Né? Certo? Ela vai aumentando, vai passando energia, ela vai vibrando. E uma coisa interessante é o seguinte, que quando está passando de um estado físico para o outro, a temperatura fica constante, em média. Então, por exemplo, você pega lá uma panela com água líquida, né? Sim. E aí você coloca... Não, vamos fazer diferente. Você coloca um cubo de gelo numa frigideira, né? Esse cubo de gelo ele vai ter que estar, né, a menos de 0 graus, né? 0, menos 4 graus, menos 1 grau, menos 2 graus, alguma coisa assim. Só que quando você coloca, né, para ele esquentar, o que acontece? Ele vai pegando a energia desse lugar quente, no caso a frigideira, mas a temperatura dele vai ficar constante, no caso 0 graus, até que todo o gelo derreta. Entendi. Depois que todo o gelo derreter, aí que essa água líquida agora vai começar a subir de temperatura. Se botar um termômetro na água líquida, ela vai ficar 0 graus até derreter tudo. E depois só que passa a subir. Uhum. Eu vou mostrar num gráfico para vocês agora, na sequência aqui. Ó. Que é justamente o que eu estava falando, é isso aqui, ó. Vou botar bem grande para vocês verem aí, ó. Curva de temperatura da água na fusão. Então, uma coisa importante que vocês, né, que vocês poderiam se esforçar para aprender é entender a interpretar o que a gente, gráficos, tá? Isso daí é um gráfico que vocês estão vendo. O que é um gráfico? Todo gráfico vai ter 2 eixos, tá? Tem esse eixo aqui na vertical e tem esse eixo na horizontal, tá? Cada um desses eixos vão mostrar alguma coisa, uma variável que a gente chama. Nesse caso, esse eixo vertical está mostrando as temperaturas em graus Celsius. Então a gente está vendo aqui menos 10 graus, menos 5, 0 graus, 5 graus e 10 graus de temperatura. E aqui está mostrando o tempo que passou em minutos, tá? Aqui vai ser o tempo 0, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25. E aqui então tem essa reta aqui que é o quê? É a curva de temperatura da água na fusão. Então imagina o seguinte, vocês têm um cubo de gelo a menos 10 graus. Você pegou seu freezer lá e você botou na temperatura e fica menos 10, bem gelado, né? Então aquele gelo vai estar menos 10 graus, né? Aí, imagina que você vai aumentando a temperatura do seu freezer, o seu gelo vai diminuindo, ele vai aumentando a temperatura, vai ficar menos 5 graus o seu gelo, até que ele vai chegar no 0 graus. Quando ele chegar no 0 graus, né,
vocês vão ver que até ele derreter, ele vai manter a 0 graus, né? Aquilo que eu estava explicando, a temperatura não muda até que todo o gelo derreta, ou seja, que o Aí a temperatura não muda até que todo o gelo começa a derreter, né, professor? Exatamente, isso aí. Não entendi. E depois que derreteu tudo, aí que a temperatura começa a subir de novo, entenderam? Ah, entendi. Quem tiver em dúvida, pode perguntar. Tá? E da mesma forma, aqui é um gráfico mostrando o inverso, né? Aquele lá era a curva de temperatura da fusão e aqui a curva de temperatura da água na solidificação. Então é o contrário daquela, né? Você pega uma água líquida e vai resfriando ela. Então a temperatura dela vai diminuindo. À medida que o tempo passa, a temperatura diminui até 20 minutos aqui no caso. Aí, quando chega no 0 graus, né, depois de 20 minutos, chegou no 0 graus, a temperatura vai se manter em 0 graus, né, por 10 minutos aqui, até que toda a água vire gelo. Aí depois a temperatura do gelo começa a diminuir. Tá? E por fim, deixa eu ver que horas são. 11h25. E por fim tem a vaporização e a condensação. Tá? Que é da água. Professor, Oi? toda atividade que a gente fez, não foi? Foi. E aqui vai do líquido para o vapor e do vapor para o líquido, tá? Então, vaporização é do estado líquido, do estado físico de líquido para o estado físico de vapor, e condensação é do estado físico de vapor para o estado físico de líquido, certo? Então, aqui está mostrando o processo de vaporização, tá? A água líquida, está o copo cheio, à medida que ela vai vaporizando, Aí vai. ela vai se tornando gasosa. Cadê a água que estava aqui? Aí desapareceu porque virou vapor. Foi para onde? Virou vapor. E para onde que foi esse vapor? Pro céu, velho. Pro Quem céu. Foi pro céu, para a atmosfera aqui do nosso lado. Um tanto disso sobe para a nuvem, né? Ela vai se espalhar. As moléculas de água vão se espalhar. Lembra daquelas bolinhas que eu mostrei? Elas vão se espalhando e algumas ficam perto e outras vão mais para longe, né? Ah, entendi. Por isso que se a gente botar uma panela, às vezes o tempo tá, aqui em Cruz das Almas não tem tanto esse problema, né? Porque a atmosfera sempre tem bastante umidade que vem do mar. Mas lugares muito secos, é costume as pessoas colocarem uma vasilha com água, né, líquida assim no quarto, por exemplo, e aí essa água vai evaporar e aí no ambiente vai ficar com mais umidade no ar, que vai estar em forma de vapor. A gente não enxerga, mas vai estar lá. Tá bom? Então tá, então é isso, gente. Então é só o seguinte, no caso, né, da vaporização, nós damos dois nomes diferentes, né? Se for um processo, né, de forma lenta, a gente chama de evaporação, que é o caso desse copo aqui, é o caso de evaporação da água da roupa no varal, né? A água está evaporando. Agora, se a gente colocar muita energia, ou seja, muito calor ali, muita energia, esse processo de vaporização vai ser mais rápido e aí a gente pode chamar ele de ebulição, tá? Que é o caso, por exemplo, da água. Quando a gente esquenta, bota muita energia no fogo, ela vai passar por uma ebulição. Ela vai se tornar rapidamente em gás. O tempo vai ser menor aqui. E com isso, gente, eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui para minha cara. Cadê? Peraí que eu tô... Pronto, voltei. Deixa eu botar... Cadê o... Vocês estão me escutando? Sim. Tô perdido aqui. Deixa eu achar a janela de... deixa eu achar a janela de vocês aqui, só para eu ver. Pronto, tá aqui. Então, gente, é isso. Tá aqui o Renato Lima, a Libra, a Rafaela, a Ayala, Eliane, Gisele, Cássio, Lenilson, Letícia, Marcos, Maria,
Pessoal, eu gostei, né? Eu gostaria que vocês continuassem participando, assim, teve uma participação boa aí, acho que não sei se foi o Renato quem estava falando e tal. E Sou eu, professor, Libra TV. Libra TV, qual é o seu nome, Libra TV? Elano Souza. Hã? Elano Souza. Souza? É, professor. Pronto. Gente, então eu vou encerrando por aqui essa. Souza. Então, a partir da próxima aula eu vou falar, né, só 5 minutinhos inicial de introdução e depois conteúdo, tá bom? E agora até o meio-dia eu vou passar a atividade para vocês para a semana que vem. Até semana que vem vocês entregarem. E amanhã eu estarei das 8 às 11 da manhã no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem lá, tá? E eu vou botar também no grupo o link dessa gravação, se tudo der certo. Certo. Ok, valeu. Tá bom? Valeu. Eu ver se eu quero ver seu delivery. Ele... O quê? Que hora? Repete. Qual é a pessoa? Que hora vai ser o delivery? Delivery? É. Delivery de quê, gente? Ah, do iFood entrou aqui na propaganda? Bom, então tá, gente. Então tchau. Valeu. Tchau. Tchau, Ah, professor. obrigado.